no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, estamos começando mais um podcast Vet e Saúde. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Simone Schultz, promotora de justiça de Joinville. Promotora, seja bem-vinda. Boa tarde, Matheus. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Conte um pouco da sua carreira, como é que chegou a ser o cargo de promotora. Então, eu sou promotora de justiça desde 1995, já faz um bocado de tempo, atuando na área ambiental de uma forma mais especializada a partir de São Francisco do Sul, do ano de 2002. Em Joinville eu estou desde 2011, trabalhando na área de meio ambiente desde 2015. E na área de meio ambiente eu sempre trabalhei na área do direito animal, Mas aqui em Joinville, a partir da Promotoria de Meio Ambiente de Joinville, eu tive a oportunidade de poder desenvolver ações mais específicas voltadas ao direito animal. Então, desde dezembro de 2015, mais especificamente nessa área de direito animal. Perfeito. Conta para nós um pouco dos canais aí que a gente pode começar para denunciar alguns casos de maus tratos, alguns casos de abandono. Tá, os casos de maus tratos, e abandono, enfim, que é uma forma de maus tratos, eles podem e devem ser denunciados através de vários canais, O Ministério Público é um desses canais. Nós temos a possibilidade de que as pessoas denunciem direto nas promotorias de justiça da sua cidade ou através da ouvidoria do Ministério Público. Então, na página inicial do Ministério Público tem a possibilidade de fazer a denúncia através da ouvidoria, ou também a pessoa pode buscar na página inicial do Ministério Público o contato da promotoria da sua cidade e fazer a denúncia por ali, ou pessoalmente, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Outros canais também são o setor de fiscalização dos municípios e as polícias civil e militar. Perfeito. E conta para nós assim, como é que chegam essas denúncias para vocês, através de denúncias ao 190 da polícia ou já da delegacia que vai direto para vocês, e como o Ministério Público investiga essas questões? Essas denúncias chegam na promotoria por várias fontes, tanto através de inquéritos policiais vindo da Polícia Civil, como de relatórios da Polícia Militar, quando é acionada, através do setor de fiscalização dos municípios, chega até a gente, ou através diretamente do cidadão, como eu falei anteriormente, que pode ser feito. A partir do momento que chega uma denúncia de maus tratos na promotoria de justiça, a gente avalia se a situação é de maus tratos realmente, essa situação já vira um processo criminal. O Ministério Público denuncia o criminoso, o autor do crime, vai ter um processo criminal e, ao final, ele vai ser ou não condenado. Ocorre que, muitas vezes, a gente identifica que pode não ser uma situação de maus tratos, pode ser uma situação, por exemplo, de vulnerabilidade daquele animal, que a família, o tutor, enfim, depende de uma orientação para regularizar a situação. Então, nós instauramos um procedimento administrativo na Promotoria de Justiça e fazemos, em conjunto de regra, com a Secretaria do Meio Ambiente, através do órgão de proteção animal e, muitas vezes, com o auxílio do Conselho de Medicina Veterinária, nós fizemos o acompanhamento daquela situação. Se realmente houve a regularização da situação de vulnerabilidade e cessação dessa vulnerabilidade, nós arquivamos o procedimento e isso não vira um inquérito, não vira um processo criminal. Perfeito. Então, já viemos falando aqui um pouco nas outras entrevistas, a diferença, o que é o maus tratos, e o que é a falta de bem-estar animal. Tem muita gente que condena, às vezes, as pessoas achando que é um maus tratos, às vezes justamente a falta de conhecimento das pessoas, que aquele cão tem que ter uma água disponível, aquele cão tem que ter uma ração de qualidade no devido momento que ele tem que se alimentar, Então, estamos aqui mais para esclarecer essas questões também, para a gente não colocar que tudo são maus tratos, ou que tudo são falta de bem-estar animal, O programa é justamente para a gente esclarecer melhor para as pessoas,
justamente as questões de o que é crime e o que é a falta do bem-estar animal, né? E uma coisa muito importante de diferenciar, porque a gente só tem os maus tratos no formato doloso, né? Nós não temos a forma culposa dos maus tratos. Então, assim, os maus tratos eles só vão ficar caracterizados sob o aspecto do processo penal, né, do processo ali, judicial, quando existe a intenção daquela pessoa em maltratar o animal. Por isso que a gente diferencia. Se aquele tutor, por exemplo, deixa um animal numa corrente que impossibilite ele da mobilidade básica, isso a princípio sim são maus tratos. Mas será que aquela pessoa tinha o conhecimento de como o animal deve ficar, que ele tem que ter os movimentos básicos garantidos? Será que a pessoa agiu de má fé, com a intenção de maltratar aquele animal? Ou era, assim, uma falta de orientação que precisava? Muitas vezes a pessoa sendo orientada, ela entende a situação daquele animal, como ele realmente deve ser tratado para manter a sua dignidade, e imediatamente regulariza. Então, você observa que não teve uma intenção real de maltratar, e sim uma falta de orientação. Né? Então, a situação, as situações, quando elas chegam, elas têm que ser analisadas de forma individualizada. Né? Não tem uma regra. Né? Cada caso deve ser analisado individualizadamente. Perfeita colocação, doutora. E quais os casos de maus tratos, assim, a senhora lembra, mais relevantes assim, que você já acompanhou? Bom, na promotoria chegam diversos casos, né? Mas eu vou referir aqui os maiores, né? Que acontecem com mais frequência. Casos de abandono, casos de animais sofrendo agressões, casos de animais que ficam vivendo no meio de fezes, casos de animais que são negligenciados em relação à alimentação adequada, atendimento médico veterinário. Casos emblemáticos de canil clandestino, né, com a apreensão de inúmeros animais em situação absolutamente deplorável, muitos que vieram a óbito, inclusive. Então, é importante frisar que aquele cão de raça que você compra, que também tem os seus direitos por óbvio, ele, né, tem que ser tratado com dignidade, tem que estar em situação de bem-estar, mas a proliferação da procriação de cães de raça para venda, ela traz um problema muito grande. Nós temos muitos canis clandestinos, né, que as pessoas objetivam apenas o lucro. Então, a necessidade de conscientização das pessoas, de adotar um animal por amor. Tem muitos animais abandonados que precisam de uma família, e não necessariamente optar por comprar um animal, né, escolher um animal de raça. Volto a dizer, tem muitos canis que estão legalizados, mas a permanência das pessoas comprando animais de raça prolifera a existência de canis clandestinos. Esses animais vivem numa situação absolutamente indigna e de grande sofrimento e crueldade. Então, nós temos esses casos de canis clandestinos que são muito paradigmáticos. Nós temos muito problemas com abates clandestinos dos animais chamados de produção, né, que vivem em situação de clandestinidade do mais absoluto sofrimento também. Recentemente, a gente teve em Joinville a apreensão de 160 animais, a maioria de cavalos, né? Estavam numa situação absolutamente deplorável também, muitos vieram a óbito, com fraturas expostas, magreza absoluta, falta de atendimento veterinário, falta de alimentação, expostos à chuva, frio, calor. Né? Nessa situação também foram apreendidos suínos, em situação de maus tratos, galináceos, cachorros. Então, assim, tem situações infelizmente variadas que chegam na promotoria de justiça. Eu imagino. Meu Deus, é um pouco revoltante, né, pessoal? Mas é a situação que vivem hoje. E isso em falar que a gente está em um dos melhores estados do país, né? Sendo que tem estados, situações bem piores, né? Já vi coisas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Atualmente revoltante a situação que o ser humano é capaz de cometer de maus tratos a um simples ser que não faz mal a ninguém, né? Enfim. E, promotora, diga um pouco assim, explica ao pessoal, que nós temos bastante ouvintes veterinários, bastante alunos veterinários, né? Como os veterinários, os peritos judiciais veterinários podem, junto com a promotoria de justiça, estar trabalhando juntos aí para combater esses maus tratos? A perícia médica veterinária é essencial no trabalho que a gente exerce no Ministério Público, na polícia, no Ministério Público e para o Judiciário,
porque os documentos elaborados pelo perito médico veterinário, eles são essenciais para a comprovação da materialidade dos crimes, né? Então, eu dependo deles para buscar uma justa condenação, né, dos autores dos crimes. A perícia médico-veterinária tem evoluído muito, felizmente, né? Nós precisamos aumentar o número de peritos qualificados para trazê-los para o judiciário, para o processo judicial, para os processos extrajudiciais que tramitam no Ministério Público. Então, é de grande valor. Os médicos veterinários que trabalham, né, nessa área que envolve maus tratos precisam também ficar tranquilos e ter a consciência de que a denúncia ao Ministério Público ou à polícia ela é essencial, de que eles são resguardados, o seu sigilo, se for necessário, é resguardado, né? Então, é importante que essa denúncia seja feita e, se houver a necessidade e a vontade do médico veterinário em manter o seu sigilo, que ele esboce isso na hora de fazer as denúncias, que esse sigilo será resguardado. Mas as denúncias são muito importantes. E a perícia médico-veterinária essencial para que tenha um bom andamento aquela investigação e, após a investigação, o processo criminal. E muitas vezes não só o processo criminal, né? Porque hoje em dia a gente trabalha também com a valoração dos danos animais. Então, a prática de atos lesivos contra os animais, ela gera um dano animal. Esse dano animal, ele pode e deve ser cobrado pelo Ministério Público ou por tutores ou por ONGs de proteção animal, deve ser cobrado em juízo e revertido em prol dos animais. Mas para que a gente cobre, a gente precisa ter um valor, né? A gente precisa chegar a uma valoração daquele dano animal. Isso quem faz é o perito médico veterinário também. Sim, perfeito. Me diga assim, se o Ministério Público tem algum projeto de conscientização da sociedade. Queria deixar aqui a gente à disposição também para, que nem outros quadros a gente se colocou à disposição para fazer projetos de conscientização nas escolas, né? E vejo hoje que, não digo que está difícil mudar a cabeça dos adultos, mas a gente precisa mudar primeiro das crianças, né? Para formar bons seres humanos, né? Me diga se tem algum projeto assim de escolas. Sim, assim, uma das coisas mais importantes, a gente tem algumas políticas públicas a serem desenvolvidas em prol dos animais. Então, a gente tem aí campanhas de castração, né, do controle populacional, campanhas de adoção, a necessidade de cadastro de adotantes para que os municípios consigam encaminhar os animais que são acolhidos. Mas uma das políticas públicas mais importantes em prol dos animais é a educação ambiental. Sim. Sem educação ambiental e sem a conscientização da população, a gente não consegue trabalhar em outras frentes de forma adequada. E uma das formas mais eficazes de educação ambiental é aquela que é feita nas escolas. Então, sim, o Ministério Público tem projetos e ações sendo desenvolvidas através das promotorias de justiça para que haja essa conscientização nas escolas, né? Nós temos uma cartilha que foi desenvolvida pelo GEDA, que é o nosso grupo especial dos direitos dos animais, que é um grupo que foi criado no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, do qual atualmente eu sou coordenadora. Então, o GEDA desenvolveu uma cartilha voltada à população e outra voltada aos promotores de justiça, porque também é necessária a capacitação, né, dos profissionais que vão trabalhar com crimes envolvendo animais. E essa cartilha para a população, ela também pode ser distribuída gratuitamente e desenvolvida, né, nas escolas. Isso realmente é muito importante e é uma bandeira do Ministério Público, né, essa questão da educação ambiental e da educação animal. Perfeito. Doutora, explica para nós, assim, para os nossos ouvintes, como a denúncia dos maus tratos é tão importante assim para a gente fazer a proteção animal, né? E como lidar com isso daí do abandono, e explica para eles quais são as consequências legais de alguém que pode ser punido por maus tratos. Então, o abandono é uma das formas de maus tratos, né?
os maus-tratos, o maus-trato é um crime que está previsto na Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 32. A partir de 2020, a pena para os maus-tratos contra cães e gatos, ela foi aumentada para 2 a 5 anos, então não é um crime de menor potencial ofensivo. A pessoa que é flagrada praticando atos de maus-tratos, né, abuso, crueldade contra um animal, cão e gato especialmente, ela é presa em flagrante, ela fica presa. Tá? Essas denúncias, elas, como eu falei, elas podem ser feitas, devem ser feitas através daqueles canais que eu citei inicialmente. Se a pessoa quiser sigilo na sua identidade, ela expressa isso nesse canal onde ela está fazendo a denúncia e o sigilo vai ser resguardado. E é isso, é um crime previsto, o crime contra os animais, ele está previsto a partir do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, os maus-tratos está no 32, o abandono é uma forma de maus-tratos e vai ser punido, né, vai ser punido, o crime vai ser investigado e vai ser punido. Nós combatemos também, nós temos um enfrentamento e um combate muito forte, não só do Ministério Público de Santa Catarina, mas de todos os ministérios públicos do Brasil, em relação ao tráfico de animais silvestres, né, que é um crime gravíssimo também. Combatemos fortemente as organizações criminosas, né, que trabalham aí, que desenvolvem ações criminosas com animais silvestres, né, tráfico de animais. É uma situação deplorável que traz muito sofrimento aos animais e impacta a diversidade ecológica, né. Isso impacta diretamente o equilíbrio ecológico que se busca tanto atualmente e que é necessário, por óbvio. Então, nós temos um enfrentamento muito grande ao crime também de tráfico de animais silvestres. Enfim, é uma gama, né, de situações que envolvem aí os animais em sofrimento e que a gente está buscando esse enfrentamento de forma cada vez mais articulada, inclusive com outros órgãos. Perfeito, doutora. E assim, para a gente entrar nessa área de o que seria maus tratos, quais assim os sinais que as pessoas podem estar observando no seu vizinho, as crianças estarão observando no tratamento que o seu pai dá para os animais, né? Ou a população estando abordando um animal na rua, qual que seria os sinais que mais caracterizam os maus tratos e possíveis de fazer a denúncia? Então, magreza excessiva, apatia do animal doente, animal sem tratamento, corte de orelha é maus tratos. Recentemente foi editada e publicada uma lei proibindo piercing e tatuagem, é maus tratos. Então, corte de orelha, corte de corda vocal, corte de rabo, piercing, tatuagem, maus tratos. Animal sem alimentação adequada, maus tratos. Animal vivendo no meio de xixi, de cocô, maus tratos. Sujeira generalizada, maus tratos. Animal exposto à chuva, sol excessivo, sem abrigo, né? Animal sem conforto, maus tratos. Corrente curta, maus tratos. O animal tem que ter as suas 5 liberdades resguardadas, né? Livre de fome e sede. Enfim, ele tem que ter o abrigo resguardado, o atendimento médico veterinário resguardado, a sua mobilidade básica resguardada, a possibilidade de expressar o seu comportamento natural de acordo com cada espécie. Isso tudo caracteriza maus tratos. Abandono é maus tratos, zoofilia é maus tratos. E nós temos um instrumento muito interessante, né, que nos auxilia muito no dia a dia e que eu acredito que seja disponibilizado para a população através do site do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é a resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ela é muito didática e ela elenca ali uma série de situações que caracterizam maus tratos. Então, às vezes, a gente fica ali numa zona cinzenta, num limbo, sem saber, será que essa situação é maus tratos ou não é? Busca ali aquela normativa que ali tem elencados uma série de situações, que às vezes nos tiram dessa dúvida sobre se aquilo que a pessoa está presenciando é ou não maus tratos. Sim. Mas esses que eu citei inicialmente são evidentes, né? São visíveis e têm que ser denunciados. Perfeito. E explica para nós assim, doutora, no caso de médicos, assim, meu pai que está trabalhando numa questão no hospital e se depara com uma violência doméstica, né? Que aparentemente o médico ele sabe quando é uma violência doméstica ou não, né? A mulher chegou
ferida, o homem, né? E me diga assim, tem algum trabalho que a gente pode estar fazendo com os veterinários, de os veterinários estarem abordando esse animal, vendo que é maus tratos e entrarem em contato com a denúncia? Sim, porque o veterinário, ele tem primeiro que tem o feeling, né? Sim. Da origem daquela patologia, digamos assim, do animal quando ele chega numa clínica veterinária. E então, ele vai avaliar a situação do animal. Dificilmente ele não vai saber se aquilo caracteriza maus tratos ou não, porque ele é o técnico, né? Com certeza. Muito mais do que eu, veterinário, vai saber. Então, porque meu conhecimento é jurídico, o conhecimento de vocês é técnico. Então, o veterinário deve denunciar tanto para a polícia como para o Ministério Público, né? E, como eu falei anteriormente, se não se sentir à vontade para fazer aquela denúncia abertamente, pede o sigilo de identidade. Sim. Né? Mas denuncia. Porque, né, na identificação ali, havendo indício de alguma situação que não está fechando, que pode indicar maus tratos, denuncia, porque a gente termina de apurar ou no MP ou na polícia. Tá? Até com a tua fala aí da violência doméstica, vou puxar um link, que é a questão da teoria do elo, ou teoria do link, né, que trata da conexão estreita entre a violência contra os animais e a violência contra os seres humanos. Quem pratica ato de crueldade e maus tratos contra um animal, certamente vai praticar atos de crueldade e maus tratos contra outros vulneráveis, especialmente criança, idoso e mulher. Então, nós temos aqui as chacinas, né? Vou ficar em Santa Catarina, as chacinas de Saudade de Blumenau, das creches, né? Ambos os criminosos, tanto de Blumenau como de Saudades, possuíam passagem por maus tratos aos animais. Perfeito, lembrança. Então, isso é muito evidente, é uma questão científica já comprovada. Quem pratica atos de crueldade contra animal pratica contra seres humanos, especialmente seres humanos vulneráveis que não podem manifestar resistência. Isso é muito importante de as pessoas se atentarem, né, e de se conscientizarem. Perfeita colocação. Eu acho que nós seres humanos temos muito ainda a evoluir, né, para chegar a termos contato com o animal perfeito ainda, né, por causa que eu vejo muitas pessoas, pô, eu não gosto de um gato, eu não gosto de um cachorro, beleza, eu não particularmente eu não entendo porquê, né, mas beleza, mas por que fazer mal a um animal que só te faz o bem, né? Jamais eu vou ver um cão te fazer algum mal na sua casa, né? Um felino, então, que é um filtro da energia negativa, né? Eu não sei porque a vontade de fazer o mal aos animais, né? E me explica um pouco mais da parte de maus tratos aos grandes animais, né? Essa parte de falta de bem-estar animal também nos abates clandestinos, em frigoríficos, né? Na criação também existe bastante, né? No transporte dos animais para o frigorífico ou transporte de uma propriedade para outra, existe muita falta de bem-estar animal e maus tratos, né? Sim, tem. E, como eu falei, ali a pena aumentou para 2 a 5 anos em relação a gatos e cachorros, mas maus tratos contra todas as espécies é crime, né? A pena é um pouco menor, mas é crime. Há pena, as pessoas serão punidas se praticarem os atos de maus tratos contra os outros animais também. Cães e gatos, né? Cetáceos e animais vítimas de maus tratos possuem hoje no Brasil o que nós chamamos de uma proteção integral, né? Uma proteção plena. É um status jurídico que não permite que sejam mortos, certo? Então, porque nós temos legislações específicas que proíbem a eutanásia de cães e gatos, né? Nós temos a lei dos cetáceos, que proíbe a caça e morte de cetáceos. E, recentemente, nós tivemos o julgamento da DPF 640, uma decisão numa DPF, que é uma ação constitucional, ela tem força de lei, e essa DPF proíbe que qualquer animal encontrado em situação de maus tratos seja abatido no Brasil ou permaneça com o seu autor do crime como depositário, certo? Então, isso tem uma abrangência e uma repercussão muito grande, inclusive em relação aos animais de produção. Tá? Os animais de produção
que estiverem em situação de maus tratos, eles não podem ser abatidos, eles têm que ser acolhidos, encaminhados para santuários ou outras instituições de proteção e não podem ser abatidos. Como é que se dá, na maior parte das vezes, as situações de maus tratos de animais de grande porte, né? E especialmente aqueles chamados de produção? Quando as regras do abate humanitário não são seguidas. Animal que está, por exemplo, num abatedouro clandestino, ele está em situação de maus tratos. Ele não pode mais ser abatido, ele tem que ser protegido, ele tem que ser retirado de lá e ser encaminhado para um santuário, certo? Esses grandes abatedouros, mesmo que legalizados, se eles não seguirem as normas de abate humanitário, eles estarão incorrendo no crime de maus tratos contra aqueles animais, e aqueles animais que já têm a sua dignidade resguardada terão também a sua vida resguardada, certo? A única exceção a essa situação da DPF 640 é quando houver risco comprovado à saúde única, ou seja, a outros animais, à população ou ao meio ambiente. Esse risco não pode ser presumido, esse risco tem que ser comprovado. Então, a gente tem uma situação muito paradigmática em Santa Catarina, que é a questão da farra do boi. Farra do boi é ilegal, é criminosa, é proibida, a situação é de maus tratos. Se o boi é encontrado sendo vítima de farra do boi, ele vai ser, as pessoas são presas e o boi vai ser imediatamente retirado daquela situação. O que em hipótese alguma não pode ocorrer e que a gente se depara muitas vezes e que, se acontecer, tem que ser denunciado? O boi sai dali e vai ser abatido pela SIDASC, porque não é brincado. Sim. A simples falta de brinco não caracteriza a situação de risco sanitário. O risco sanitário ele tem que ter comprovação e não presunção para que aquele animal, para que o abate daquele animal seja autorizado. Então, como eu disse, a partir da DPF 640 especialmente, hoje, qualquer animal, do gato ao boi, à galinha, ao coelho, que for apreendido, encontrado em situação de maus tratos, ele não pode ser abatido, ele tem que ter a sua cessação de sofrimento imediatamente cessada e ser encaminhado para um local de proteção. Perfeita colocação, doutora. Eu vejo assim, a gente tem muitos caminhos para a gente poder estar consultando esse animal, né, fazendo exames para constatar se realmente tem uma questão sanitária, né. Eu também não vejo, pela minha opinião particular, não vejo risco, né. Eu acho que deve ser investigado antes de ser abatido, e até mesmo porque esses animais eles são, às vezes são movimentados ilegalmente, né, e na maioria das vezes eles já tiveram brinco, são de propriedades, e eu acho que cabe às DASC e ao meio policial investigar da onde que saiu esse animal, de qual propriedade que partiu, né? Sim. Eu acho que a investigação já deve começar por ali, né? E não vejo que o animal deve ser o sacrificado, né? Vamos supor, toda a atitude, né, legal e vamos dizer, maligna do ser humano, o animal é o que, né? Enfim, mas o que temos de mais os casos mais relevantes de casos de maus tratos em cetáceos, para a gente falar assim, que nós estamos assim nessa época das baleias agora. Isso, então, as baleias, né, têm especial proteção por ser cetáceo, né? Então, existe época em que elas estão em rota migratória, que exige uma especial atenção. Aí os órgãos de proteção ambiental trabalham estratégias de manejo e de respeito àquele trajeto que elas fazem, por exemplo, é um exemplo, né? Os órgãos, há necessidade de os órgãos de proteção ambiental e animal trabalharem de forma articulada, né? IBAMA, Sim. IMA, e os órgãos de proteção municipal, cada qual com a sua atribuição. Até é interessante referir, pela distribuição interna aqui no estado de Santa Catarina, o IMA tem atribuição em relação aos animais silvestres, e os órgãos de proteção ambiental e animal dos municípios têm atribuição em relação à proteção dos animais domésticos, né? Os cetáceos, de modo geral, o manejo e medidas de proteção
são desenvolvidos, né, pelo órgão de proteção animal do Estado em conjunto com o IBAMA. Então, IBAMA e IMA é que estabelecem essas estratégias de manejo e proteção. Então, é importante também que esses órgãos estejam divulgando para a população as formas mais adequadas de observar, por exemplo, uma baleia, né? Sem ser incisivo, agressivo, sem invadir o espaço daquele animal de forma a comprometer o seu bem-estar. Certo? É um dos exemplos, né? Perfeito. E eu vejo assim, tivemos aqui a presença do IBAMA, já tivemos a presença do IMA, né? Falamos muito sobre o tráfico de animais silvestres, maus tratos, né? Conte assim um caso mais absurdo assim que teve, que aconteceu assim, que a senhora lembra na sua carreira aqui em Santa Catarina, assim, porque eu vejo que tem muita gente não sabe, mas temos muitos casos de maus tratos de animais silvestres e tráfico de animais silvestres, né? A gente tem muito problema. Tem várias ações que envolvem o tráfico, né, de animais silvestres. A caça, por si só, é uma prática cruel e terrível, né? E muitas vezes envolve o tráfico. Sim. Né? A mantença ilegal de aves em cativeiro. Então, isso é absolutamente degradante em muitas situações. Os animais são amontoados, não só em gaiolas, como em malas, para serem transportados de uma forma degradante, né? Mas a gente não precisa nem ir às grandes ações, já chego nelas, mas a gente pode começar das pequenas ações, como aquele animal que é mantido numa gaiola em casa. As pessoas precisam... A sociedade, ela evoluiu, né? Então, a cultura, o respeito à cultura, que a cultura deve ser respeitada, lógico, mas ele segue esse avanço social. Então, aquilo que há anos era cultural, até por falta de determinados conhecimentos, hoje, com a evolução e a conscientização sobre a necessidade, por exemplo, de se respeitar um animal, de se resguardar o meio ambiente equilibrado, se chega à conclusão de que um animal numa gaiola é um absurdo. Então, a gente precisa também alcançar esse grau, esse nível de consciência, individualmente, lá dentro da nossa casa, a casa do seu vizinho, na casa do seu avô, no sentido de conscientizar as pessoas de que um animal numa gaiola, ele não é feliz, ele não está tendo a sua dignidade respeitada, né? E partindo disso, a gente tem quem viva ilegalmente dessa situação de animais apreendidos e caçados e mantidos em gaiolas, depois vendidos, comercializados ilegalmente. Tem a possibilidade de mantença de alguns animais em gaiolas, anilhados e devidamente legalizados, tem. Mas até para esse tipo de situação há um manejo adequado e uma forma de legalização junto aos órgãos ambientais. Entretanto, existem pessoas que vivem na clandestinidade, não fazem o manejo e incorrem no crime do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, muitas vezes no crime de receptação e no tráfico de animais silvestres, né? Sem falar no mais importante, que o animal está em situação de maus tratos. Então, nós, como eu falei inicialmente, a gente tem um enfrentamento muito firme, um combate muito firme em relação ao tráfico de animais silvestres. Nós tivemos aproximadamente um ano lá em Joinville, região, a Operação Axolote, que redundou na apreensão de centenas de animais silvestres em situação degradante, né? Foram expedidos inúmeros mandados de busca e apreensão de forma articulada nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Algumas pessoas foram presas, né? E nós estamos desarticulando, lutando para desarticular essas organizações criminosas que se formam a partir do tráfico de entorpecentes. De animais silvestres. Porque que às vezes tem relação... Isso que eu ia dizer. O tráfico de silvestres é a terceira atividade legal mais rentável no Brasil, perdendo apenas para o tráfico de entorpecentes e tráfico de armas, né? Então, é muito terrível você pensar que uma atividade dessa ilegal está tendo um lucro ilegal proveniente do sofrimento de seres vivos sencientes, que são silvestres. Perfeito.
E como assim o Ministério Público vê essa situação de, eu digo, as consequências que os maus tratos podem causar para o animal, tipo na questão do desequilíbrio hormonal, na questão da depressão, né? O aumento da agressividade. Existe alguma coisa na lei que aumenta o seu potencial? Aí a gente já depende mais da perícia médico-veterinária, mas sim, a gente vê, tem repercussões muito grandes sobre o comportamento dos animais, principalmente em relação... Principalmente não, mas assim, é mais perceptível nos domésticos, né? Cães e gatos, que têm um contato mais próximo com o ser humano. Então, por exemplo, eu tenho 7 animais, 7 cães resgatados de maus tratos. Os 7, cada qual tem a sua personalidade e comportamentos distintos. Mas os 7 são traumatizados em relação ao que passaram, ao seu histórico, né? E estão comigo muitos há mais de 10 anos e todos ainda são traumatizados. Então, você vê, assim, no comportamento deles, com certeza, o impacto dessas situações de maus tratos. Mas isso também se vê nos silvestres, né? E também se vê na própria natureza que sofre esse impacto ecológico. Cada animal retirado ilegalmente da natureza causa um impacto na medida em que cada um é um prestador de serviço ambiental. A natureza ela é perfeita, ela é sincrônica, não há lacunas. Então, o animal que é retirado de lá, ele vai sair, ele vai fazer falta, né? Vai ter um impacto em cascata. E todos esses animais sofrem psicologicamente, por serem sencientes e conscientes, o impacto dessas atividades ilegais, né? A gente, como eu falei, observa com mais facilidade nos domésticos, porque a gente tem mais proximidade, cachorro, gato, cavalo, enfim. Mas sim, esses impactos psicológicos, tu pode falar com muito mais propriedade que eu, eles são visíveis, perceptíveis e identificados em todos os tipos de animais, em todas as espécies. Ok. E quais são as leis mais existem que infringem, no caso do Código Penal ou da Lei de Proteção Animal? A principal lei que a gente trabalha é a Lei dos Crimes Ambientais, né? Ali estão elencados os crimes contra o meio ambiente, a flora e também contra a fauna, né? E contra os animais. Porque os animais eles têm que ser considerados como integrantes da fauna e também individualmente. Então, a Lei dos Crimes Ambientais, ela prevê os crimes que geram impacto à fauna e os crimes que geram impacto aos animais individualmente. Então, a lei de crimes mesmo que a gente trabalha com mais frequência é a Lei dos Crimes Ambientais. Claro, quando envolve tráfico de animais silvestres, fica caracterizada muitas vezes aí a prática da receptação, né, que é o artigo 180 do Código Penal, e muitas vezes a formação de organizações criminosas que têm uma legislação específica para são denunciados através de uma lei específica, né, que é a Lei de Organizações Criminosas. Fora isso, a gente trabalha também com a questão das políticas públicas, como eu falei inicialmente, então tem legislações específicas que estabelecem, né, o desenvolvimento dessas políticas públicas, Sim. como a questão das castrações, a questão da educação ambiental. A gente tem uma série de legislações infraconstitucionais prevendo a possibilidade de desenvolvimento dessas políticas públicas. A gente tem programas federais, né, desenvolvendo projetos de castração para todos os municípios do Brasil, com incentivos, inclusive, financeiros. E, recentemente, a gente teve aqui em Santa Catarina o lançamento do programa PET Levado a Sério, né, Perfeito. de iniciativa do governo de Santa Catarina, que prevê, inclusive, o incentivo financeiro para os municípios desenvolverem esses projetos de castração e educação ambiental. Ótimo. E me diga assim, doutora, qual que são os desafios mais enfrentados aí para as instituições públicas para a proteção dos animais? A gente tem muitos desafios, mas eu acho assim que os maiores, né, para a gente avançar, porque a gente tem uma legislação já muito boa, precisamos avançar legislativamente em relação ao aumento de pena para crimes de maus tratos contra outras espécies e para o crime de tráfico de animais silvestres. Temos alguns projetos em tramitação na Câmara dos Deputados, já avançando, né,
Temos aí o projeto de reforma do Código Civil, também já avançando em relação às normas de proteção animal. Mas eu vejo assim como o principal desafio para avançarmos, e isso acaba a questão legislativa acaba sendo abrangida por esse desafio, que é a conscientização do ser humano em relação ao respeito aos animais. Então, a conscientização da população em relação aos direitos dos animais é urgente, é emergencial e é muito importante e é o que vai nos levar a avançar. E a capacitação dos órgãos envolvidos, né, no trabalho de proteção animal. Então, a capacitação do próprio Ministério Público, a capacitação da magistratura, das polícias civil, militar e dos órgãos de fiscalização dos municípios, estados e União. A gente precisa que os profissionais que estão envolvidos na proteção animal, eles caminhem de acordo com a evolução que nós tivemos, inclusive legislativa. Animal tem direito, esses direitos têm que ser respeitados e as pessoas envolvidas nesse trabalho, nessa proteção, têm que trabalhar de forma articulada e têm que ter consciência dos direitos que estão protegendo, né? Então, o animal hoje, a partir da Constituição Federal, e já faz tempo, é sujeito de direito fundamental. Queiram alguns ou não, ele é. É detentor de direito fundamental e, a partir disso, tem vários direitos que têm que ser respeitados. E as pessoas que trabalham com essa temática precisam ter a noção exata, né, da extensão desses direitos e dos trabalhos que precisam ser desenvolvidos. Então, eu acho que o principal é isso, capacitação dos envolvidos na proteção animal e conscientização da população em relação aos direitos dos animais. Ótimo. E me diga assim, a questão tecnológica, o que tem avançado a mais para a gente, em questão de meios de comunicação, de meios de filmagem, a gente conversamos muito com o pessoal do IBAMA, do IMA, a questão hoje dos drones para investigação, né? Os aparelhos tecnológicos para a polícia também, para a questão do combate. O que temos de novidade assim, no Ministério Público? O Ministério Público, assim como as polícias, devem acompanhar na seara de investigação de crimes contra os animais o que vem acontecendo já em relação aos outros crimes, né? Então, hoje a gente dispõe de uma série de tecnologias para a investigação criminal, que também hoje é utilizada para investigar crimes contra animais, né? Então, a ideia é realmente que as polícias sejam munidas desses instrumentos facilitadores, né? Inteligência artificial, computadores de última geração, drones, enfim. Da mesma forma, o Ministério Público, né? Sim. Então, nós estamos avançando também na estruturação das promotorias de justiça para poderem trabalhar na área de combate aos crimes contra os animais e também em outras áreas, né? Então, realmente a intenção da nova gestão, especialmente do Ministério Público, é munir as promotorias de justiça da melhor forma possível para que a gente possa fazer investigação de forma articulada com as polícias e alcançar um êxito, né, em relação a todos os crimes aí, que são de atribuição do Ministério Público, inclusive os crimes contra os animais. Ótimo. Eu tenho visto na internet a questão do Ministério Público lá de Minas Gerais lançou um guia de animais de situação de acumulação, né? Uma estratégia de saúde única para atender os casos, né? E participar da organização, da publicação desse conteúdo, o Ministério Público, o pessoal dos veterinários e tal. Temos algum material aqui e como a senhora vê essa situação que hoje já é tida como uma questão psicológica, né? Daquele acumulador de animais, aquele que às vezes até acha que está fazendo bem, porém está cometendo até maus tratos. Então, o Ministério Público de Minas é um exemplo, né? É precursor de uma série de ações desenvolvidas em prol do meio ambiente e em prol dos animais. E, inclusive, esses manuais devem ser replicados pelos outros ministérios públicos, né? Eventualmente, de acordo com as peculiaridades de cada estado, esses manuais podem ser aperfeiçoados.
mas são documentos técnicos muito importantes que o pessoal de Minas desenvolveu e que nos servem de apoio. A situação de acumulação ela é muito séria, né? Eu particularmente trabalho com pessoas em situação de acumulação já desde 2015, desde que eu assumi a promotoria ali em Joinville. Tem muitas situações inclusive que não são enxergadas pelo poder público. Eu comecei a entender a situação de acumulação a partir da constatação da acumulação de animais. Então, de regra, pessoas com transtorno de acumulação acumulam animais, acumulam lixo, acumulam roupas, não vivem numa situação degradante, precisam de acompanhamento intersetorial da assistência social, da saúde, do meio ambiente, das vigilâncias em saúde, enfim. Então, não é agir de uma maneira estanque. Muitas vezes você pode pensar que aquelas pessoas estão agindo intencionalmente contra os animais e praticando maus tratos, por exemplo. Se você avaliar que a pessoa está em situação de acumulação, você vai ver que na cabeça dela ela está cuidando daquele animal, quando na verdade o animal já está vivendo de uma forma degradante, está em situação de maus tratos. Ele deve ser de lá retirado, acolhido, levado para um local de segurança, encaminhado para adoção, mas isso não pode ser feito de uma forma isolada, tem que ser feito de uma forma intersetorial, com acompanhamento daquela pessoa que está em situação de acumulação, porque senão a retirada abrupta daqueles animais vai ser uma situação de agressividade contra aquela pessoa que também está precisando de ajuda. Com certeza. Então, a situação de acumulação ela é muito séria, ela é muito complexa, ela deve ser trabalhada de forma intersetorial entre todos os setores responsáveis do município. Saúde, assistência social, meio ambiente. É claro que os animais têm que ter uma priorização aí, porque se eles estiverem, né, com uma pessoa em situação de acumulação, muito provavelmente eles vão estar em situação de risco. E aí tem que distinguir, só quem vai poder distinguir se é uma situação de um transtorno de acumulação ou não, é um médico, né? É um psicoterapeuta, né? Mas se a gente tiver indício, a gente tem que acionar os órgãos para fazer essa avaliação. E a carência de política pública dos municípios pode levar a essa situação. Quando, por exemplo, um protetor começa a fazer o trabalho que o município não faz e acolher esses animais que estão em situação de vulnerabilidade. A situação por si só já é dramática. Muitas vezes essas pessoas são, e muito compreensivelmente, afetadas psicologicamente. É muita situação de sofrimento que demanda uma energia, um desgaste de energia, um desgaste financeiro muito grande, compromete muitas vezes a situação individual daquela pessoa, a situação familiar daquela pessoa, a situação econômica daquela pessoa entra em colapso. E muitas vezes ela acaba chegando a uma situação de transtorno, seja de acumulação, seja outro. Né? Então, essas pessoas elas precisam de acompanhamento. Então, a falta de política pública ela pode, inclusive, gerar esse colapso na seara da proteção animal. Né? Então, é uma situação muito complexa e, como eu falei, a atuação não pode ser estanque. Tem que ser uma atuação coordenada e articulada dos órgãos responsáveis dos municípios. Perfeito. E eu gostaria de parabenizar mais uma vez o belo trabalho que a gente vem acompanhando aí sobre as causas de pesadas de zoofilia. São muito, aparecem muitos esses casos no nosso estado? Infelizmente tem. Recentemente a gente teve em Joinville, né, um caso de zoofilia que ocorreu sexta-feira passada. O cidadão foi preso, mas como não estava em situação de flagrância, foi colocado em liberdade. Eu entendo que é uma situação muito grave, né? Uma situação de abuso contra um animal. Quem abusa de um animal, como eu falei, pode abusar de outros vulneráveis. Quem abusa de um animal é um abusador. Com certeza. Né? Essa pessoa, especificamente desse último caso, tinha muitas passagens já pela polícia e pelo judiciário, inclusive envolvendo agressão, enfim. Então, ontem eu pedi a prisão preventiva dele, né? A gente está aguardando aí uma análise do judiciário, mas eu pedi a prisão preventiva. E
são casos igualmente muito degradantes e terríveis, né? Que infelizmente ainda acontecem com frequência. É triste ver essa situação que, não sei, realmente o que a senhora falou, os abusadores de animais, não sei o que fariam com o ser humano, né? Porque é tipo uma doença psicológica, mental, não sei, é difícil até julgar o que pode se passar na cabeça do ser humano desse aí, né? Só quem vai poder avaliar, no caso, é o médico. Se a pessoa fez isso por ter alguns transtornos ou não. De qualquer forma, é inadmissível. Com certeza. Eu acho que... Enfim, e a questão dos casos envolvidos ali de acumulação, o que diríamos assim para... Eu acho que não tem quantidade, né? Mas o que seriam características para a gente ver se o vizinho é um acumulador, para ver se a gente passa numa casa, numa residência e vê um estado de acumulação? Explica para nós quais seriam as características para a gente poder estar denunciando essa questão. Geralmente, quem acumula, quem está com transtorno de acumulação, quem é acometido de transtorno de acumulação, geralmente, como eu falei, não tem só um grande número de animais. Ele também acumula outras coisas, né? Então, uma situação, vou dar um exemplo de Joinville, de uma senhora que eu acompanho já há 10 anos. Cada vez que eu arquivo o procedimento, ela volta a acumular. Então, a primeira visita que eu fiz na casa dela, eu retirei de lá 25 cães, 12 gatos, 2 cabras, 2 cavalos, vários coelhos, várias galinhas. Eu entrei na casa dela, ela vivia numa casa de 5 cômodos. Todos os cômodos estavam atolados de sacos de lixo. Inclusive a cama dela, ela não tinha mais onde dormir. Ela não tinha espaço para comer, ela não tinha espaço para dormir. O mato tomou conta da área externa da casa. Muito material reciclável, muito bicho peçonhento. Todos ali viviam numa situação absolutamente degradante. Não tem como um vizinho olhar e não perceber que a situação ali não é normal. Sim. Não é boa. Sim. Tem que acionar os órgãos e, se não tiver a retaguarda dos órgãos, tem que denunciar para o Ministério Público. Com certeza. Situações não tão evidentes, mas que dão sinais, né? Se a pessoa está começando a descuidar de si própria, a ponto de não conseguir, de estar gastando toda a sua energia, né? Focando toda a sua energia naqueles animais, ela já não está mais dando conta de cuidar nem de si, nem dos animais, né? Muitas vezes as pessoas não têm muitos recursos e acabam destinando todos os recursos para os animais, acabam deixando de se alimentar. Não necessariamente aquela situação vai ser uma situação de acumulação, mas certamente é uma situação de uma pessoa que precisa de auxílio, né? Porque ela faz por bondade, ela acolhe aqueles animais por amor, para tirá-los da situação de sofrimento, mas muitas vezes ela não tem nem para ela mesma. Então, necessariamente, essa pessoa precisa de ajuda. Se os vizinhos se depararem com essa situação, peçam ajuda. Essas pessoas, muitas vezes, têm resistência em doar os seus animais, porque têm medo de que eles voltem para a situação de sofrimento. E é compreensível. Mas essas pessoas precisam de atendimento, seja para ficar com os animais ou não, isso vai se decidir em conjunto com a própria pessoa. Mas se os vizinhos observarem que essas pessoas estão em situação de dificuldade, devem acionar os órgãos responsáveis e também o Ministério Público. Perfeito. Então, os órgãos responsáveis seriam, primeiramente, a vigilância sanitária? O órgão de proteção ambiental do município ou assistência social. Ótimo. Porque eu vejo assim, a questão dos acumuladores, né? Eles já começam a não só produzir esse lixo, né? Que até o lixo eles não tiram mais de dentro da casa, é uma situação degradante. E já vem a questão das zoonoses, né? O aumento das doenças entre os animais e as doenças dos animais causam para os seres humanos e dos seres humanos para animais, né? Aumento de ratos, aumento de baratas, isso aí já começa a acometer as casas dos vizinhos, né? É uma coisa bem impactante, né? E eu vou te falar, muitos casos de acumulação aqui, não só no município de Joinville, mas no estado de Santa Catarina também? A situação de acumulação, ela pode não parecer recorrente, mas ela é recorrente em todos os lugares, né? Em Joinville, a gente tem muitos casos.
Mas não só lá, né? Infelizmente isso acontece em todos os lugares. E eu vi um agravamento depois da pandemia. Eu acho que houve de alguma forma, um impacto psicológico muito grande, né, na gente, na época ali da pandemia, e sem falar nas dificuldades financeiras do pós-pandemia, que muita gente passou, né? Então, muito abalo emocional, eu percebi um aumento das situações de acumulação pós-pandemia. Em Joinville, a gente tem muitos casos sendo acompanhados pelo Ministério Público, muitos casos sendo acompanhados pela assistência social, mas, infelizmente, não é exclusividade de lá. Não tem como dizer, não, aqui no meu município não tem. Infelizmente, não é assim. Existe. Os primeiros casos que eu acionei a assistência social para me acompanhar na casa de um acumulador, a assistente social até comentou comigo, nossa, em Joinville a gente não tem isso. Sendo que só na minha promotoria eu já acompanhava uns 10 casos. Então, não é que não exista o problema não é enxergado. E ele precisa ser enxergado e combatido e trabalhado. Sim. Eu vejo que muitas pessoas acham, eu sou protetor e estão com 40, 50 cachorros em casa. Eu vejo às vezes até, esse dia também me questionaram por que eu falei que às vezes o animal está melhor na rua do que mesmo dentro de uma casa, né? Confinado, com fezes, com urina, né? Tendo problemas de canibalismo com os outros animais, que é outra situação muito grave, né? E eu vejo assim, me oriento sempre, né? Pessoal, se o animal está na rua, tá bem, né? Não quer dizer que ele esteja passando por maus tratos, né? Às vezes tu tá levando para dentro da tua casa 100 cachorros. Eu tive uma cliente que ela tinha 100 cães e 50 gatos, né? Ela era até já falecida, já era desembarcadora, tinha um conhecimento, né? Porém, ela chegou no ponto de se aposentar e daqui a pouco ela não tinha mais casa, né? Ela não tinha onde viver e chegou ao ponto deplorável. Então, doutor, eu gostaria de agradecer, né, os nossos patrocinadores, né, o pessoal da direção toda aqui, né, o Daniel e o pessoal aí que nos acolhe, que nos recebe aqui, né. Gostaria de agradecer a senhora, estamos finalizando, e gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, de algo que a gente não debateu aqui, que eu acho que foram excelentes assuntos, né, e que a senhora deixasse uma mensagem aí para a população. Matheus, eu é que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de a gente estar tendo essa conversa super importante e esclarecedora, parabenizar também pelo teu trabalho, pelo podcast, pela possibilidade de estar trazendo inúmeros profissionais aqui para esclarecer a população a respeito dessa temática. Estou à disposição para o que precisar e for possível esclarecer, né, e aperfeiçoar as ações. Mas o recado maior é esse, né, que as pessoas tenham ciência de que os animais, eles hoje fazem parte cada vez mais próximos, né, das nossas famílias. Não é à toa que as famílias já são consideradas multiespécies. Respeitem os silvestres, né? Deixem os silvestres na natureza, o lugar deles é lá. Respeitem os domésticos, se trouxerem os animais domésticos, aqueles, né, que é possível, se trouxerem para o seu convívio, respeitem as peculiaridades de cada espécie, tratem-nos com amor, com carinho, com respeito, sempre tendo em mente aquilo que eu falei. Animais são sujeitos de direitos fundamentais, cada qual de acordo com a sua espécie, e esses direitos devem ser respeitados. Existem leis que obrigam que a gente respeite os direitos desses animais. É isso. Excelente, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Vet e Saúde.